Bom dia, meu nome é Lane Pereira da Silva, a minha orientadora foi a professora Josimeire Alves Pereira e eu tive como trabalho do artigo o título Literatura Infantil com Protagonismo Negro, Análise do livro infantil O Lápis Cor de Pele, do Menino Marrom. Esse trabalho foi apresentado como requisito para aprovação do curso de especialização em As Áfricas e suas diásporas da Universidade Federal de São Paulo, Unifesp. Sendo que essa especialização teve como coordenadora a professora doutora Fabiana Schilelmer, o professor doutor Gilberto Francisco, teve a coordenação da UAB a professora doutora Paula Corelei, e como reitor da Unifesp, a professora doutora Raiane Assunção. O livro, o meu artigo teve como introdução, primeiro falar sobre a promulgação da Lei 10.639/03 e 11.645/08. Haja vista que, a partir do momento que houve a implementação dessas leis, houve um boom literário em relação a literaturas com protagonismo negro. E essas obras literárias infantis chegaram na escola, chegaram dentro do contexto escolar brasileiro. E, diante disso, era importante questionar qual era o papel da literatura infantil na construção identitária dessas crianças, haja vista que esses livros chegaram às escolas e como é que eles são utilizados para favorecer a construção identitária das crianças pretas, pardas e brancas. Esse livro infantil anterior, que circulava nas escolas, ele estava preso ao eurocentrismo. Só contava-se histórias infantis dos irmãos Grimm, do Perrenot, que tinha como pano de fundo a Europa e os seus personagens. Diante disso, foi necessário que houvesse uma pedagogia antirracista em que livros com outros protagonistas não brancos também circulassem dentro da escola. E, dessa forma, alguns livros chegaram e têm como protagonismo as crianças pretas e pardas. No entanto, o fato de ter esse livro na escola não significa que está sendo feita uma pedagogia antirracista, porque precisa-se avaliar de forma crítica o conteúdo desse livro. Quais são os objetivos? O objetivo principal é analisar a relevância da literatura infantil protagonizada por crianças negras, especialmente no contexto da construção identitária de educandos pretos e pardos. Ou seja, a literatura infantil chegou à escola e tem a criança negra como protagonista. Mas essa construção que está sendo feita a partir da leitura desses livros é uma construção identitária positiva ou reforça estereótipos racistas. E com objetivos específicos, tivemos compreender a importância da contação de histórias no universo infantil, apontar para a urgência de uma pedagogia antirracista na educação infantil, refletir sobre as especificidades educacionais das infâncias negras e realizar análise crítica do livro infantil O Lápis Cor de Pele, do Menino Marrom, de Ana Paula Marini, cuja leitura é direcionada às crianças da educação infantil em escolas da cidade de Joatuba. Nós tivemos como referencial teórico os seguintes autores. Coelho, que vai falar sobre a importância da literatura infantil na construção identitária das crianças, porque mediante a contação de histórias é que as crianças começam a fazer e criar, começam a imaginar, começam a representar, começam a participar do mundo simbólico. Mas, diante de tudo isso, a professora Nilma Gomes diz que é necessário indagar esse currículo para ver se a escola está apenas contando livros infantis com protagonismo branco ou ela também está diversificando, sobretudo a escola plural, que precisa diversificar essa literatura, haja visto que na escola pública nós temos crianças pretas, pardas, de várias matizes que fogem à branca. Munanga, por sua vez, vai dizer que no Brasil nós temos o chamado racismo brasileiro, em que o racismo ele se dá pela ausência do negro
nos murais, pela ausência do negro, nos livros, pela ausência do negro, nas representações simbólicas. Então, através do currículo oculto, é que a gente vê o racismo acontecendo dentro das escolas. Por outro lado, Samira Ramos, ela vai dizer que apenas ter um livro com protagonismo negro dentro das escolas não é suficiente. É necessário fazer uma análise crítica para perceber se esse livro está reforçando estereótipos racistas ou ele está combatendo estereótipos racistas. Bortoloso e Ramos, por sua vez, diz sobre a importância da construção identitária mediante literaturas infantis. E Bethlen, por sua vez, vai dizer que muitos conflitos que as crianças têm, muitas questões para serem resolvidas, são resolvidas a partir do momento que conta-se para elas histórias infantis. Então, a resolução, muitas vezes, da história infantil, ela vai dialogar com o problema, um conflito que aquela criança está passando, e vai dar para ela subsídios para resolver questões dela também. E, além desse referencial teórico, usou-se também uma análise crítica de um livro destinado à educação infantil que circula no município de Joatuba, Minas Gerais. Então, como pressupostos metodológicos, nós temos a revisão de literatura, que já foi dita, e a análise crítica do livro destinado à educação infantil. O livro escolhido foi o Lápis Cor de Pele do Menino Marrom, em que o menino marrom ele tem uma família de diversidade étnico-racial e vive na sua casa com tranquilidade, sem conflitos étnicos. Haja vista que lá dentro todas as pessoas valorizam todas as cores. O conflito se dá no momento em que ele vai para a escola e começa a fazer coloridos com lápis marrom, um lápis que ele gostava muito, que identificava-se com ele. E as crianças, com outras matizes, com outros tons de pele, o procuram e falam que não, que aquele lápis marrom era muito feio, que bonito era colorir as pessoas com lápis cor de pele, que era a cor de pele delas, que é o salmão, que são consideradas as cores de pele das pessoas brancas. Diante disso, ele fica atordoado, porque as crianças disseram que o desenho dele estava feio, que ele estava colorindo de marrom. E toda essa situação, todo esse conflito, ele é presenciado pela professora, que também era marrom. No entanto, em vez da professora fazer uma intervenção correta, uma intervenção que valorizasse toda a diversidade da sala dela, ela fica sem saber o que fazer, ela fica assustada, sem interação. Então, o livro nos mostra que a escola ainda precisa trabalhar e aprender a trabalhar com os conflitos étnico-raciais quando ele aparece. É necessário ainda que haja formação, é necessário que haja um letramento racial, de modo que as escolas estejam prontas para que, quando questões como essa aparecerem, a escola consiga contornar e resolver de uma forma tranquila e de valorização das crianças pretas e não pretas. A conclusão: as discussões foram feitas a partir desse artigo nos apontam que ainda é preciso caminhar para que a escola tenha como prática uma escola antirracista, em que as crianças negras e não negras se sintam representadas e pertencentes. Então, a escola ainda precisa caminhar nesse sentido, de modo que formações sejam feitas, letramento racial seja imposto dentro das escolas, diálogos sejam construídos, de forma que a escola seja um lugar de respeito mútuo de crianças de todas as matizes, sendo elas negras ou não negras. Embora o livro Lápis Cor de Pele do Menino Marrom tenha a intenção de valorizar positivamente a criança negra, sua abordagem acaba por reforçar certos estereótipos e preconceitos, na medida em que o menino teve que resolver o próprio conflito. Ele se viu sozinho diante da questão étnico-racial, do momento em que ele sofreu o preconceito racial, e a professora, por não ter o letramento racial, ela não soube intervir de uma forma adequada, ela ficou muito perdida e o menino ficou com problema só para ele, como se a questão do racismo fosse um problema da criança negra e não um problema social. Aponta para o despreparo da escola para lidar com o conflito no conto, então a escola ainda precisa caminhar muito para que possa realmente implementar uma pedagogia antirracista em que todos caibam, e diante disso é necessário uma formação para educadores
educadoras para colocar em práticas políticas públicas para uma escola antirracista. Então, não vale apenas ler um livro que tenha o protagonismo de uma criança negra. Esse livro precisa ser um livro também antirracista. Muito obrigada, grande abraço.